Calo-me, espero, decifro. As coisas talvez melhorem. São tão fortes as coisas, mas eu não sou as coisas e me revolto. Tenho palavras em mim buscando canal. São roucas e duras, irritadas, enérgicas, comprimidas há tanto tempo. Perderam o sentido. Apenas querem explodir. Olá, está no ar mais um conteúdo do seu canal Laboratório, Luta de Classes, Direito e Cultura. Momento de concluir o debate a partir dos ensaios produzidos para nosso livro Fascismo, Ontem e Hoje. E nosso assunto será exclusivamente a elaboração da única pensadora contemporânea analisada, a filósofa e economista italiana Clara Mattei. Ela produziu uma tese extremamente ousada em A Ordem do Capital. O conceito de austeridade, usado por economistas a serviço da ordem capitalista, abriu caminho para a chegada da extrema-direita ao poder na Itália dos anos 1920. Será que este momento da história, obviamente de outra maneira, mas não como farsa, está se repetindo neste século? O dirigente da tendência, dirigente nacional da tendência fortalecer o PSOL, Mário Azeredo, vai nos falar sobre essa grande contribuição, né, da pensadora Clara Mattei para o campo da esquerda no mundo e no Brasil. Lembrando que o autor do ensaio sobre a elaboração da Clara Mattei, na verdade, ele fez um grande resumo, um excelente resumo da obra da Clara Mattei, né, o meu colega jornalista Marcelo Passarella, por questões de ordem profissional, não pôde comparecer aos nossos debates, então essa introdução sobre a contribuição da Clara Mattei fica a cargo do Mário Azeredo. Por favor, Mário. Posso, Marcelo, um segundo? Só para retomar para quem está assistindo a gente, esse é um programa, um conteúdo especial do canal, né, do programa, que está relatando e discutindo, apresentando o livro Fascismo, Ontem e Hoje, que é o livro produto de um processo de estudos que a gente conduziu enquanto grupo, que era o grupo que chamava Laboratório, retomando alguns autores que pensaram sobre o fascismo no passado, e agora a apresentação, a gente tem um vídeo anterior, o link tá ali embaixo, um vídeo anterior que a gente apresentou alguns artigos do livro, e a gente vai seguir agora para fazer a nova apresentação da Clara Mattei, e aí fazer um debate mais geral com a mesa sobre os diversos conteúdos abordados no programa anterior e nesse programa de agora. Muito bem lembrado, Kelly. Lembrando também que, se você gostou do primeiro debate, vai acompanhar esse, por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal e fique atento às nossas notificações. Mário Azeredo, por favor. Não, primeiro que eu acho que a questão da austeridade, a Clara focou na Inglaterra e na Itália. O que eu acho que é interessante é que nós tem uma ausência de debate sobre regime em todo o campo progressista e de esquerda. Ela discute a austeridade no núcleo do capitalismo decadente, a Inglaterra. E ela discute a austeridade no início da formação do fascismo. São dois processos que supostamente são contraditórios, no sentido de que um é, entre aspas, democrático e o outro é fascista, autoritário, ditador, sendo que ambos utilizam práticas muito semelhantes. E, para quase que uma denúncia, ela coloca no livro que o Banco Central, os especialistas e economistas, os tecnocratas de Londres,
saudaram Mussolini. Cada vez que Mussolini cortava direito, reprimia, fechava sindicato, perseguia dirigentes, prendia lideranças, o Banco Central e a burguesia democráticas, entre aspas, da Inglaterra, batia a palma. Colocavam que estava cumprindo o papel de garantir o equilíbrio fiscal, que a moeda estava cumprindo um papel importante, a política do Mussolini. O que eu acho que isso é muito importante no sentido de que não interessa que regime está vigente num país. O que interessa é se a classe trabalhadora está de cabeça baixa. Então, a Clara utiliza e diz que nos anos de 1919 e 20 eram os anos vermelhos, porque houve ocupação de fábrica, houve greves, muitas e muitas e muitas greves, milhares e milhares de trabalhadores fizeram greves exigindo melhores condições de trabalho, salário, redução da jornada de trabalho, condições de vida melhores, tanto na Inglaterra quanto na Itália. Guarda che quelli del sindacato sono dei criminali. Ci dicono occupate le fabbriche, senza preparare un cavolo, niente. Neanche un po' di difesa. Né armi, né munizioni. E guarda, Antonio, che sono pagati per dire. Pagati per rappresentarci. È roba che quell'Lenin là li farebbe fucilare. Beh, per prima cosa create mezzi di difesa. Avete tutto nelle mani. Bisogna creare mezzi di difesa. Difesa. Guarda là, Antonio, guardali. Per difenderci le armi le abbiamo in misura abbastanza... Sì, insomma, se qualcuno ci attacca, per resistere riusciamo anche a resistere. È che l'idea è diversa. E dillo che pensi ad altro, per Dio. Mario! Certo che ci penso, ci devo pensare. E anche tu, e lui, e tutti. Non è che stiamo occupando una sola fabbrica, se no è la solita menata sindacale. No, al sindacato ci dicono occupate le fabbriche metallurgiche in Italia, tutte. 600. 1 milione di cristi si prendono 600 fabbriche. Ma così andiamo a intaccare il sacramento della proprietà privata, mica si scherza. Così si crea un problema di potere, ma di quelli... Altro che le vertenze sindacali. E a questo punto ti vuoi difendere soltanto? Non facciamoci illusioni, il partito non si muove. Ma quelli che cosa fanno? Le fotografie, le vogliono al giornale. A posto? Ma bisogna farsi intendere, per Dio. Pronti? Non puoi rimanere così. O si va avanti e si prende il potere, Pronti? o ti buttano indietro, ma di brutto. Fermi così? Fermi! Fermi! Eu coloco o 1917 como um momento que a burguesia se desesperou. Porque a burguesia não tem problema de brigar contra a burguesia. A burguesia tem problema, por isso que a Primeira Guerra Mundial interimperialista não era um problema para a burguesia, porque tu vai matar os soldados, os filhos dos operários, dos camponeses, dos miseráveis, e vai destruir forças produtivas para que o capital possa se regenerar. Quando entra em cena a classe operária organizada consciente nos seus sindicatos e nos partidos políticos, aí há um terremoto na classe dominante. E ela pega esse processo, porque a gente discute a Revolução Russa e a própria Primeira Guerra Mundial no marco da resposta burguesa à Revolução Russa. Quando ela entra com a questão da austeridade, ela entra com a tecnocracia, que é a separação da política e da economia. Essa separação da política e da economia, o que eles fazem? A burguesia é escantear a luta de classes. E por isso que é valioso a contribuição dela e o ensaio que o Marcelo faz, que nós escolhemos bem ela, porque ela resgata um debate que é a utilização da ideologia, que o próprio Coelho estava falando antes, da ideologia de que não é classe social,
que aqui o problema não são... que aqui as classes não podem existir. Aqui é a nação. Naquele período histórico, era a nação. E a própria burguesia e depois os setores fascistas precisavam dizer que a sua classe era melhor, era mais forte, a sua raça era melhor. Tanto o fascismo quanto o nazismo precisaram ganhar um setor social como nação. É diferente da austeridade nossa de hoje. Inclusive isso. A essência é a mesma. Destruir a consciência da classe trabalhadora. Destruir as conquistas da classe trabalhadora. Mas há uma diferença, que é o nacionalismo e a raça não estão presentes na atual austeridade. Porque cada vez mais está integrado o capital financeiro, internacional, e os interesses da burguesia são menos nacionais e mais internacionais. Isso eu acho que é muito importante para a gente avaliar para onde está indo o mundo. E eu tinha falado no outro programa da importância da China como exemplo de capitalismo de Estado, onde os bancos estavam centralizados nas fronteiras, controlados na fronteira da China. E o capital financeiro europeu e americano, eles são internacionalizados. Isso não quer dizer que não tenha pátria. Não vamos esquecer o Marx. O capital tem pátria. Só que o centro deles para o resto do mundo é não ter pátria. Portanto, deixa quebrar os bancos. Minha avaliação, levando em conta o que a Matei coloca, que ela coloca que não é doutrina. A austeridade não é doutrina. É uma política, entende? Que não tem fim. Enquanto a classe trabalhadora estiver se levantando a cabeça, vai ter austeridade. Não, acabou o tempo de uma austeridade para controlar, porque existia a Revolução Russa, a União Soviética. Aquele período da União Soviética foi o período que nós mais conquistamos o Ocidente, porque a burguesia teve que ceder, o imperialismo teve que ceder conquistas. O surgimento do estado de bem-estar social foi logo depois, que é o quê? Quem foi o grande vitorioso e derrotou o nazismo? Não foram os Estados Unidos, não foi a França, não foi a Inglaterra. Quem derrotou o nazismo foi a União Soviética. E a União Soviética tinha muitas conquistas da classe trabalhadora. Mulheres, nacionalidades, diversos setores tiveram conquistas da Revolução Russa. E do lado de cá, do Ocidente, precisou ceder. Então, isso de jornada de trabalho. Então, nós estamos numa queda de braço que, depois dos anos 90, mas a primeira experiência que teve de austeridade de verdade foi no Chile de Pinochet. Ali é que privatizaram as universidades, as escolas e quebraram a cabeça de milhares e milhares de trabalhadores sob orientação dos Estados Unidos. Então, ali começou o que eu digo que hoje nós temos um experimento gravíssimo que tem a ver com a Palestina, que é o extermínio das pessoas. No Chile foi um experimento do que é o neoliberalismo, que é acabar com o estado de bem-estar social, mesmo que seja em lugares onde o estado de bem-estar social seja minúsculo, né? Como países da América Latina. Então, eu acho que a contribuição dela e a conclusão, que eu acho que é interessante, que ela coloca no finalzinho, ela dá ela cita que a implantação contínua em sociedades e economias é uma forma de irracionalidade política, uma política econômica errada, baseada em uma teoria econômica errada, que nunca teve sucesso em alcançar seus fins declarados. Olha só que hipocrisia que nós vivemos há mais de 30 anos. Desde os anos 90, eles dizem que o neoliberalismo, as privatizações, o enxugar o Estado, reduzir direitos, pode fazer com que a economia se estabilize. E não tem nada a ver. A economia está pior, no sentido das grandes massas, e a burguesia cada vez concentra mais. Mais e mais setores da pequena burguesia, da classe média, estão
estão se proletarizando. E por isso que eu acho que é interessante os movimentos da crise de 2007 e 2008, que nos Estados Unidos surgiu o Occupy Wall Street dos 99 contra o 1%. Aquilo é uma consigna de classe, mesmo que seja com pouca compreensão, pouca intuitiva. Intuitiva. Muito bem, Marcelo. Intuitiva. 99 contra 1%. Essa é a luta de classes que nós temos hoje e que se expressou na crise de 2007 e 2008, que está diretamente vinculada à aplicação da austeridade. Porque depois do experimento no Chile, dos anos 70, a Thatcher e o Reagan nos Estados Unidos. O Reagan aplicou. Foi a derrota dos controladores de voo nos Estados Unidos e foi a derrota dos mineiros na Inglaterra. O sindicato poderoso na Inglaterra foi destruído pela política da austeridade. E de lá para cá é só austeridade em tudo quanto é lugar. Por isso que as contradições, só para terminar, Marcelo, as contradições da austeridade aplicada no coração do capitalismo internacional, que são os Estados Unidos, está fazendo com que hoje os Estados Unidos tenha atraído tudo que tem de ruim no sistema. A infraestrutura americana está caindo aos pedaços, as ferrovias não existem praticamente o funcionamento, apesar de ter uma malha ferroviária grande, ela está totalmente decadente. A saúde americana ela é toda privatizada. As escolas americanas estão caindo aos pedaços no sentido de que não há uma resposta para as contradições e as necessidades da população. Tudo está concentrado nos Estados Unidos sobre a violência, sobre o racismo, sobre a miséria. Tem concentração nos Estados Unidos. E o que mais impressiona é o que ela termina dizendo aqui, que eu li agora, não tem racionalidade nenhuma nisso, porque era fazer como foi feito nos anos 20, nos Estados Unidos. Quando teve a grande crise, o presidente americano, em acordo com o capital, taxou o capital. Agora não querem taxar o capital. Por quê? Porque cada vez mais dizem que tem que deixar os indivíduos ficarem ricos. Não vamos mexer na riqueza. A propriedade é intocável. Vai acumulando capital, concentrando capital e milhões de pessoas vão vivendo na miséria. Então, o exemplo americano é que eles perderam na corrida tecnológica para os chineses, perderam na indústria. Depois de 200 anos, a indústria abandonou o Ocidente, e inclusive toda a Europa, e foi para a China, porque na China hoje se produz mais engenheiros, o dobro de engenheiros que os Estados Unidos. Proporcionalmente também, proporcionalmente. Né? População muito maior. E a pesquisa, entendeu? Investimento em pesquisa e tecnologia, a China está dando de 10 sobre os Estados Unidos. Tudo tem a ver com a política da austeridade que a Clara levantou, tanto nos anos 20 como agora. Com essas diferenças que eu marquei para vocês aqui, que para mim não são qualquer diferença sobre o que é austeridade lá e aqui. Uma coisa é certa, quem diz que é democrático, mas que amplia o orçamento de guerra como a Europa toda, como hoje o Japão foi autorizado pelos Estados Unidos a investir em armamento, e os Estados Unidos mandou o Pentágono aumentar, é porque eles querem guerra. Então a gente tem que estar alerta que a tendência é nós termos grandes enfrentamentos para que haja destruição das forças produtivas. Lá nos anos 20, destruindo os sindicatos, e agora, para que eles possam continuar mamando nas riquezas produzidas pela classe trabalhadora. Kelly? É muito interessante mesmo essa discussão com a Clara. Enquanto o Mário estava falando, eu estava pensando várias coisas, né? Como que a ideologia ela inverte mesmo e esconde a luta de classes por trás do discurso da economia. Então, essa separação entre economia e política, a economia se apresenta agora como leis sem interesses de classe, que se estabelece e se apresenta para a sociedade como uma coisa soberana, ou pelo menos que paira acima dos interesses de classe ou dos interesses da própria sociedade. Imagina que essa austeridade vem com uma lógica de que é preciso poupar, né? Poupar
pelo menos assim que ela se apresenta, poupar recursos, poupar, enfim, reservar valores, não investir em educação ou saúde, por exemplo. E isso, na prática, esconde para onde esse produto social escoa quando se poupa numa sociedade que se impõe pela valorização do valor, né? Pela produção de mais valor, de mais-valia, enfim. E eu acho que é isso que acende um pouco o alerta vermelho de que a única coisa capaz de frear o anseio, a fome de valorização do valor, que é o coração do capitalismo, é a classe trabalhadora organizada. Na ausência da classe trabalhadora organizada em luta, como é o que a gente tem vivido esse período mais recente, né, a classe trabalhadora na defensiva, a gente não encontra freios para essa necessidade de avanço da burguesia sobre os interesses, sobre a produção social. E aí a apropriação para valorização toda a sociedade, a partir então, se organiza no capitalismo para a valorização do valor, ou seja, para a produção de lucro. É toda uma sociedade organizada para isso. Então, e aí entra no debate assim, é diferente um dirigente, um chefe de Estado, um determinado partido, vai ter suas minúcias ali a ocupar o poder no avanço desse processo, mas a única coisa capaz de refrear realmente esse processo de avanço é a classe trabalhadora organizada, porque, inclusive, é imperioso, imperativo, na verdade, para o capitalismo, a partir da concorrência entre empresas, que esse processo não se refreie. Eventualmente, se um burguês, por exemplo, supondo, se convença de que a crise climática é real e que a gente tem que parar a crise climática, é muito improvável que é uma questão de sobrevivência da sua condição enquanto burguês e das empresas capitalistas seguir avançando independente do avanço das questões climáticas, porque o capitalismo ele se organiza pela valorização do valor, pelo lucro e pela concorrência. Se outras empresas, é sua condição, inclusive, de sobrevivência enquanto capitalista, enquanto empresa, né? Por que eu estou falando tudo isso, de considerações aí sobre a Clara? Porque eu acho que a gente não pode cair, quando faz esse debate, num lugar da vontade ou da gerência do Estado capitalista na hora de pensar como combater o avanço autoritário e a austeridade no mundo, né? E aí acho que fazendo coro ao que não sei se o Mário falou nessa gravação ou na anterior, de que só a revolução social é capaz de colocar a classe trabalhadora organizada em luta, é capaz de colocar freios e destruir, a revolução social é capaz de destruir definitivamente esse processo aí de apropriação da produção social para poucos, né? Bem, aqui nós entramos numa problemática que me parece crucial para demarcar, né, os dois grandes campos da esquerda, né? Que é o campo que vê ainda a possibilidade de uma superação do capitalismo pelo socialismo e aquele campo que só vê a possibilidade, como utopia viável, da edificação de um estado do bem-estar social. Mas me parece que, não obstante a necessidade de uma compreensão do capitalismo como um sistema global, é preciso trazer o embate para as condições concretas do Brasil. E aí, pensando na elaboração da Clara Mattei, né, austeridade fiscal, austeridade monetária, austeridade industrial, me parece que o desafio para a esquerda como um todo no país é avançar, sim, no sentido da construção de um programa comum que, ao menos, rompa
com o modelo liberal periférico, com as suas características aqui. Por exemplo, da elevada taxa de juros, que condensa, né, que estabelece uma coesão do bloco de poder real, né, do capital financeiro, do agronegócio, do capital industrial e comercial de grande porte, financiarizado ou não, com setores das camadas médias, inclusive. Ora, a necessidade crucial, me parece, para enfrentar o neofascismo e o neoliberalismo hoje no Brasil, a necessidade crucial é a elaboração desse programa comum e o estabelecimento de uma estratégia comum das forças de esquerda para que este programa de ruptura com o modelo seja as condições para a ruptura e a ruptura em si aconteçam, construir isso. Isso num primeiro momento. A discussão da superação, da possibilidade de superar o capitalismo, ela eu penso que o Mário vai concordar com isso, ela é internacional, ela é... Toda a experiência do socialismo real, o capitalismo hoje colocam de uma forma muito clara que lá nos primórdios da elaboração da doutrina do socialismo científico, o Marx estava certo, a superação do capitalismo tem que ser universal, internacional e passar pelos países capitalistas desenvolvidos. Enquanto não estão estabelecidas as condições para isso, a esquerda precisa lutar na realidade concreta de cada país. E na realidade concreta do Brasil, me parece que não há outro caminho que não a construção deste programa comum. Esse programa comum pode começar a ser implementado pelo governo Lula IV? Difícil. Reconheço que é difícil. Mas, para mim, o desafio nas condições concretas do país hoje exige isso. Exige um movimento que tem que partir, sim, do PSOL como um todo, que tem que partir do que resta da esquerda do PT. Enfim, tem que, de alguma forma, esse movimento para avançar na ruptura com o modelo liberal periférico tem que ser organizado e fortalecido, ainda que paulatinamente, porque me parece que, sabendo para onde apontar, sabendo o que dizer, fica tudo mais fácil no que se refere a como dizer. Fica tudo mais fácil no sentido do enfrentamento, no enfrentamento contra a extrema-direita nas redes sociais, na vida real, na reconstrução dos sindicatos, né, que a reforma trabalhista implementada, né, a partir do governo Temer enfraqueceu drasticamente, né? Me parece que esse ainda continua sendo o desafio crucial, sem prejuízo desse debate da necessidade de superar o capitalismo como sistema. Mas essa é uma possibilidade que não está colocada hoje para a humanidade, salvo o melhor juízo, né? Inclusive pelo grande enfraquecimento numérico da classe operária, do mundo inteiro, né? Que enfraquecimento numérico? Qual é o enfraquecimento numérico da classe operária? É só olhar para o Brasil. A desindustrialização, o processo de uberização da força de trabalho, tudo isso tem que ser levado em conta para o nosso campo, que precisa ser superada de alguma forma. E o que me parece hoje é que, em um primeiro momento, isso passa pela construção de um programa comum das forças de esquerda no Brasil, colocando um projeto para o país
o Elias Jabbour, do PCdoB, tem falado muito nisso, Fernando Haddad pelo PT, o Guilherme Boulos pelo PSOL, já abordaram essa questão do projeto nacional com vieses diferentes, mas me parece que o Jabbour acerta muito quando ele fala na necessidade de reindustrialização do país, por exemplo. Apresenta, inclusive, a proposta concreta da construção de polos ferroviários no Rio de Janeiro, né? Começar um processo de reindustrialização, inclusive, com essa dinâmica concreta. Então, me parece que esse dilema crucial, né, ele tem que ser enfrentado. É extremamente difícil? Mas para mim é o único caminho possível hoje de um enfrentamento eficaz contra a extrema-direita e contra o neoliberalismo. Eu queria colocar algumas contradições na forma que tu coloca a saída. Nós vamos votar nossa linha vai ser votar no Lula, mas sem nenhuma esperança. Não vai para lugar nenhum. Entende? Inclusive o Boulos. O Boulos mentiu sobre a privatização dos rios na região amazônica. Olha a gravidade do problema. Quem conhece a região amazônica sabe que a população vive na natureza, vive junto e não pode ser entregue para as mineradoras, para o agronegócio escoar commodities. Mas o Boulos acha que pode e enrolou os povos originários daquela região em plena COP. Um escândalo. Estou falando do Boulos que pediu para se afastar do pessoal para entrar no ministério. Não é só o Boulos. Nós estamos com problemas mais profundos para chegar o ideal que tu coloca da gente ter um programa. Partes da direção do movimento que surgiu das lutas da nossa classe lá nos anos 80 está corrompida politicamente. Não quero falar moralmente. Politicamente estão corrompidos. Abandonaram qualquer projeto de reforma. Não estou falando de revolução. Reforma forte. Reforma de verdade que tire dos de cima e entregue para os de baixo. Não existe outra forma de mudar o mundo se não for repartindo aquele bolo do Delfim, que cresceu, cresceu, cresceu e nunca foi dividido. E boa parte dos que hoje se dizem progressistas de esquerda não são mais de esquerda. Podemos tratar como democratas. E aqui, no texto que nós estudamos sobre revolução e contra-revolução na Alemanha, e a própria Clara Matei, está claro que setores abandonaram a estratégia. Setores que representam partes da classe trabalhadora abandonaram a estratégia internacionalista, socialista e da necessidade da revolução. Por isso que eu acho que é importante o que tu colocou, que nós temos que ver objetivamente sobre o Brasil. Objetivamente sobre o Brasil, não tem saída para o Brasil. Não é verdade que alguém possa convencer a burguesia brasileira de que é necessário dividir. A burguesia brasileira não quer dividir nada. E ela está, sim, construindo uma alternativa de fechamento de regime. E a política de arcabouço fiscal do Lula e do Haddad alimentam a extrema-direita e alimentam amplos setores da classe trabalhadora a olhar com desconfiança os governos, os 16 anos de governo petista. Por que depois do golpe, por que depois da resistência ao golpe, nós apresentamos o arcabouço fiscal?
que é nada mais do que um plano de austeridade que ataca a infraestrutura, ciência, a universidade, a educação, a saúde. Por que Haddad, Lula e todos que estão no governo calam sobre isso? Eles são cúmplices de um processo de ataque aos direitos e ao pouco de estado de bem-estar social que nós temos no Brasil. Então, a discussão da Clara, a discussão sobre a social-democracia na Alemanha, que capitulou para o nazismo, tá intimamente ligados. Está tudo intimamente ligado. Então, o processo eleitoral para nós é só uma tentativa de dar tempo ao tempo para que a luta de classes nos dê uma saída. A luta de classes que vai acontecer, a gente goste ou não goste, ela vai acontecer, ela não vai parar. Porque o motor da história é a luta de classes. Vai acontecer, com ou sem direção. Com direção é melhor, que é possível ter vitórias. Sem direção, nós vamos para qualquer lugar, como muitos países já foram para a guerra civil sem ter uma alternativa de superação do capitalismo. Mas ou tem superação do capitalismo, ou esse país vai para o buraco, entendeu? Assim, buraco nós, né? O povo, porque a burguesia vai estar vivendo em Miami, vai estar vivendo em algum paraíso, como agora a Albânia está lutando contra a entrega de uma ilha, um paraíso, no litoral da Albânia, que a família do Trump comprou para fazer um resort, tudo bonitinho, para eles viverem como se fosse Epstein e companhia. Então eu acho que é importante que a gente baixe a terra assim, mas com senso crítico. Não dá para dizer que o petismo vai ter alguma unidade de programa necessário para a saída da crise no Brasil. A saída da crise é superação desse setor todo que está aqui hoje, que não move um dedo para enfrentar o capital, não move um dedo para enfrentar o agronegócio, o capital financeiro e a soberba de Trump na América Latina, que ele já disse que vai mandar em tudo e vai interferir nas eleições do Brasil com as Big Tech, com a inteligência artificial. E vai fazer, como ele fez nos outros países. Mas da onde poderia surgir essa vanguarda hoje no Brasil? Convenhamos que é difícil tu pensar num fortalecimento do campo progressista sem que o PT retome, ao menos minimamente, um caminho mais à esquerda. Eu acho, Marcelo, que a tua lógica de compreensão sobre as alterações sociais está um tanto quanto invertida, na medida em que acho que a gente tem frisado que o poder da classe trabalhadora está no seu processo de organização e da classe trabalhadora organizada enquanto classe para reivindicar os seus direitos. Eu acho que é menos sobre quem ocupa o Estado e mais sobre a crise subjetiva que existe entre as organizações de esquerda que dão as costas para o trabalho de base e que estão se distanciando cada vez mais. O PT e o campo do PT ainda tem a maior central de trabalhadores da América Latina. A CUT. O PT ainda tem uma influência expressiva nos movimentos sociais. Ainda é, na ala mais à esquerda, o principal partido de referência dos trabalhadores, por esse enraizamento, né, assim, questionável, cada vez menos expressivo, mas ainda a verdade é que a gente não conseguiu apresentar ainda uma alternativa que se enraize de fato, né, para contrapor, por exemplo, o tamanho que é a CUT, enfim. Ele ainda é isso. E o programa que está sendo proposto não é um programa, por eles, não é um programa dos trabalhadores. É um programa policlassista ou até estritamente para a burguesia. Quando a gente está falando de austeridade fiscal, o arcabouço fiscal foi essa política na prática, assim, né, levada a cabo. E as consequências disso a gente vai enfrentar porque se abstém para fazer uma aliança, né, para conseguir se reeleger por acreditar, e aí é uma questão estratégica mesmo, né, por acreditar que a alteração social vai vir prioritariamente a partir da ocupação do Estado, abre mão de ter um programa próprio dos trabalhadores para fazer alianças com os setores da burguesia, ou até para servir a burguesia, em oposição à organização dos trabalhadores.
E aí essa dificuldade de organizar os trabalhadores que tu está falando, ela é real. Desde a reestruturação produtiva, a gente vem sofrendo conjunto de serializações dos trabalhadores que vai dificultar o processo de sua organização. Mas o principal problema talvez não esteja nas condições objetivas para isso, mas na forma como as organizações de esquerda, ou aquelas que foram algum dia, abandonaram o projeto de organizar os trabalhadores por pautas próprias e em movimento e oposição à resistência real à burguesia. Porque hoje o que o PT tem feito é desorganizar os trabalhadores para não conseguir resistir aos programas e projetos da burguesia no Brasil. Infelizmente, na prática, é isso que está colocado. As greves gerais que não são realizadas, né? Os processos, as mobilizações de rua que não são mais feitas. Inclusive, quem se propõe a fazer é acusado de fazer o jogo do fascismo, romper com a unidade, mas a unidade que está sendo proposta por eles é uma unidade do programa que eles estão propondo, que não é o programa dos trabalhadores. E acho que a gente precisa olhar para como que a gente constrói um processo de mobilização e como que a gente interfere na sociedade para além do processo eleitoral, que é o que a gente aprende como o centro, né, da perspectiva de mudança. Kelly e Marcelo, eu queria só citar um trechinho aqui do artigo que eu peguei do Trotsky, que tem a ver com a social-democracia e o ascenso do nazismo. E cai como uma luva no Brasil, entende? Porque ele diz o seguinte, que na sua luta contra a social-democracia, o comunismo alemão, que são o Partido Comunista Alemão, deve apoiar-se na etapa atual em duas bases inseparáveis. A responsabilidade política da social-democracia pela força do fascismo. B. A irreconciliabilidade absoluta entre o fascismo e as organizações operárias nas quais a social-democracia se apoia. Então, o que ele está dizendo aqui? Que a social-democracia, a nossa aqui, que nós temos hoje aqui, ela é responsável pela força do fascismo. Tá? Mas os fascistas não toleram o petismo. É isso que o petismo não entende. É isso que a CUT não entende. É isso que o MST não entende. Que a burguesia não tolera as organizações da classe trabalhadora quando a crise é profunda e é necessário fechar o regime. Não interessa o quanto elas sejam moderadas. Pode ser moderada, fazer arcabouço fiscal, retirar direito, não fazer o revogaço como Lula disse que ia fazer, aceitar o que aconteceu com relação a Dilma sem chamar as massas para a rua. Tudo isso é parte do que nós estamos discutindo. Qual o programa? O programa é que se nós não construirmos, sabendo que não é só nós agora, porque a direção do movimento capitulou, abandonou princípios elementares sobre a luta de classes, porque não quer a luta de classes, que eu acho que isso é importante, quer ter bons acordos com as montadoras, com o sistema financeiro e com o agronegócio, mas não compra debates sérios, por exemplo, a distribuição das verbas para a agricultura familiar e agricultura do agronegócio, entendeu? É 10%. Então, quer dizer, o que alimenta o povo brasileiro recebe 10% do financiamento. O que vai para as exportações sem pagar imposto nenhum são os outros 90% das verbas orçamentárias todo ano. Desde 1996 não se paga imposto para mandar tudo para fora do Brasil. E nunca foi discutido isso mais. Banco Central. Banco Central, isso de que o Lula fala, enche a boca dizendo que ele não se mete no Banco Central, é quase a mesma coisa que o Bolsonaro dizia que o meu posto Ipiranga é que resolve, eu não sei nada de economia. Que papo é esse de não sabe nada de economia, se a moeda determina o que vai acontecer com os valores internos e externos da nossa economia? Entende? Banco Central é banco centralizado. Não é central para os banqueiros, é centralizado pelo Estado que estiver controlando naquele momento o governo. Nada, não se fala sobre isso. E aí, quando a gente discute que o Brasil é um país deserto de humanos, comparado com a China, com a Índia, com os próprios Estados Unidos, tu vai ver o Brasil é um gigante adormecido.
que poderia ter reforma agrária popular, porque o próprio Stedley defende a reforma agrária popular, onde tu produz e desenvolve tecnologia da pequena agricultura, como ele disse que ele ia trazer 2 ou 3 fábricas de pequenos implementos agrícolas, entende? Que para a pequena agricultura, só que tu precisa ter reforma agrária, tu precisa ter investimento, tem que ter pesquisa. Mesma coisa que aconteceu, o Caiado agora entregou o subsolo da região de Goiás. A federação, a Constituição brasileira diz que não pode. Só que como o Caiado fez, está na justiça. O Lula tinha que fazer coisas como o burguês, de um tempo atrás, o glorioso burguês, o Leonel Brizola, entende? Encampou. O Lula tinha que dizer, aqui não tem. O que está debaixo da terra é do governo federal, é do Estado brasileiro. É da União. Da União, e não dos governos estaduais. Senão daqui a pouco isso aqui vira a casa da mãe Joana, né? Todo mundo vende o que quer, porque acha que pode fazer e o governo federal não pode incidir. Nisso, no outro programa, a Kelly tinha falado sobre o Supremo. É verdade, as bandeiras antissistêmicas estão na mão da extrema-direita, porque ela quer fechar o regime. E nós estamos aqui tentando discutir, nós, eu digo, o campo majoritário nosso, dos progressistas, querem defender as instituições, como se as instituições fossem nossas. As instituições são da burguesia, não são nossas. O Supremo, o Legislativo, o Executivo, todos estão a serviço da classe dominante, não da nossa classe, entende? Mas nós aqui estamos na defensiva. Ai, não ataca o Alexandre. Como que não? O Alexandre está ganhando dinheiro, rios de dinheiro do Master, entende? Olha o escândalo, o que é o escândalo do Master, entende? E os governadores, que derrubem todos os governadores que estão envolvidos em entregar os fundos de pensão dos trabalhadores que não vão se aposentar amanhã, ou como a TVE, por exemplo, que os caras foram quebrando tudo quanto é estatal, nossa, todas as empresas que nós poderíamos ter uma alternativa de programa, nós não temos. Entendeu? E desde quando? Desde da austeridade da Clara Matei, através do Fernando Henrique Cardoso, que foi lá, entregou a Vale do Rio Doce, depois foi lá, destruiu os bancos estaduais, depois foi, entende? Foi a siderurgias brasileira, depois agora entregaram a distribuidora da Petrobras, entendeu? Destruíram com as fábricas de fertilizantes. Eu venho da indústria, né? Eu comecei a trabalhar em 78, eu venho da indústria, e eu trabalhava na Adubos Trevo, e a Adubos Trevo disputava com empresas que produziam fertilizantes da Petrobras em diversos estados do Brasil, em especial Goiás e Paraná, e no interior de São Paulo. Pararam, congelaram as empresas. As refinarias, eles privatizaram as refinarias, e a refinaria, porque tem um exemplo muito interessante no norte, os caras fecharam a refinaria. A do Rio de Janeiro não faz refino, que é o escândalo que tem a ver com Master, tem a ver com PC, com as máfias do Comando Vermelho, entendeu? Que é lavagem de dinheiro sem entregar nada para o Estado brasileiro. E nós não encampamos isso. Se um governo se nós queremos ter um programa, vamos reestatizar o que é importante para controle do Estado. O que é estratégico. Isso, estratégico. Isso é um programa de verdade, entende? Agora, passa na cabeça de alguns que estão lá em cima, eles querem entregar rios. Querem entregar os rios amazônicos para o agronegócio. Olha o que nós estamos discutindo. Tu acha que é possível sentar com essa gente que diz isso? Sentar com eles para construir um programa que é um programa de entrega mais, inclusive, de riquezas. Por exemplo, o BNDES, que está na mão do Mercadante. O BNDES é que está fazendo o estudo de viabilidade para entregar a DEMAI para iniciativa privada, sabia? Sim. Sabia que todo o saneamento básico no Brasil está sendo financiado pelo BNDES também para ser privatizado? Por quem? Está sendo financiado? O BNDES é que está por trás dos estudos de viabilidade da privatização do saneamento básico de norte a sul do Brasil. E é o Mercadante. Quem é o Mercadante? Todo mundo dizia, quando eu era do PT, o Mercadante é um economista, entendeu? Importante. Assim, o que é economista? Ele é da austeridade.
a serviço do capital. Por isso que nós estamos com problemas. Entende? A grande dúvida é o quanto o PT ainda poderia voltar para ainda poderia voltar um pouco mais às origens, como alguns dizem, não? Não, a pergunta é essa. Aí, esse texto do Adorno, eu li, e ele identificou, junto com essa universidade lá, eles fizeram a pesquisa dos aderentes ou candidatos a serem absorvidos pelo fascismo lá. E a conclusão é que eram pessoas, um grande contingente era de pessoas que tinham tido um fracasso, digamos, no mercado de trabalho, tinham possivelmente perdido o emprego ou coisa assim. Muito bem. Aqui no Brasil, nós precisamos de uma pesquisa promovida pelo PSOL que tente identificar esse pessoal que é candidato à adesão. Porque, imagina, eu tenho a minha impressão é que a grande maioria dos bolsonaristas de desfile são os informais já, os que estão fora de trabalho. Porque a base eleitoral nós só temos 37 milhões, de trabalhadores subordinados com carteira assinada. E a população economicamente ativa é de 110 milhões. Então, já só de informais já são 40 e tantos milhões, mais os desalentados. Então, esse é o contingente que eu acho que tinha que pesquisar. Pois é, e aí sem algo a dizer, sem um programa consistente, sem unidade da esquerda, infelizmente é completamente inviável disputar esses amplos setores. E existe um outro fator. O neofascismo hoje conquistou amplos setores das camadas médias nos principais estados brasileiros. Então, assim, me parece... A força do neofascismo, Kelly, me parece um fator que não pode ser menosprezado. O grande debate são os passos para enfrentar isso. E aí, assim, sem negar essa grande dificuldade, digamos, decorrente do espírito conciliador, né? No partido que é majoritário na esquerda, em algum momento a vida, a realidade concreta do país vai ter que conduzir o nosso campo a uma grande unidade. Reconheço a força da argumentação de vocês, mas olha, é muito assim, desesperador até pensar que talvez em amplos setores da sociedade a extrema-direita já tenha consolidado a sua hegemonia, a sua capacidade de estabelecer a direção ideológica, política e cultural de uma forma perene, de uma forma que talvez conduza o país a um regime autoritário mesmo. Uhum. Nós não podemos descartar esse cenário. Como evitá-lo é o nosso debate. Mas você acha que em 2022 a eleição do Lula não foi um projeto de unidade em torno do programa
do PT e que nos traz agora novamente com os mesmos problemas que não vão ser resolvidos novamente com a mesma proposta de unidade em torno do mesmo programa. Talvez isso não esteja dado, Kelly. Talvez o governo Lula 4 possa surpreender positivamente em algum grau. Talvez. Talvez o Lula 37 a gente possa ter uma esperança ainda. Não é o quarto, Marcelo? Não, mas o problema é o seguinte, tu não pode renunciar à luta interna no nosso campo para que isso se concretize. Né? Agora, é extremamente difícil? Claro que é. É que eu acho que não é uma questão de achar que é, ou de achar que pode ter uma vontade diferente. Acho que tem a ver com uma estratégia que o PT adotou, com a forma como ele organizou o seu próprio programa, o enraizamento que ele tem ou não tem na classe trabalhadora, quem compõe as suas direções, quem vota, a estrutura do partido, entende? Não é só, assim, talvez no Lula 4 ele acorde e pense, acho que não vou mais conciliar. Não tem como mais. Até porque não depende só dele. O partido, o programa, a estratégia do partido, a estratégia que o partido adotou de privilegiar a atuação via Estado, fazer a conciliação, ser eleito a qualquer custo, não permite mais que o partido faça essa regressão. Essa é a minha avaliação. É um grau de... Se fosse assim, daria para disputar qualquer outro partido de direita, daria para estar falando do PSDB, daria para estar falando de um conjunto de partidos, essa é a minha avaliação, né? Que, enfim, não vejo mais essas raízes, e ainda há que se questionar quais raízes a gente está se referindo que produzem esse partido a partir de uma estratégia, né? Que é a Democrática Popular. E aí é um problema de avaliar, de fazer um inventário dessa estratégia para saber se em algum momento ela pôde ou não pôde vingar em uma estratégia revolucionária. Mas o fato é que ela não vingou. E nem tem perspectiva de vingar. E nem tem perspectiva. Muito bem. Mário Azeredo, Rogério Viola Coelho, algum acréscimo? Ou era isso? Estou satisfeito. Não. É isso, Kelly? Considerações. Muito bem. Estamos encerrando este conteúdo. O livro ele vai ser lançado no dia 23 de julho, que é uma quinta-feira, às 7h30 da noite, na Associação Pagu, que fica Rua Olavo Bilac, 738, quinta-feira, 23 de julho, às 7h30 da noite. Se você gostou dos conteúdos do canal, por favor, dê o seu like, se inscreva e aguarde nossas notificações. Até o próximo conteúdo.